Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Falando Nisso comigo, Elida Monteiro. Então já, deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sogra, com o sogro, com o tio, com todo mundo, porque hoje o programa está imperdível. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que merece muito a nossa atenção, que é a participação das mulheres na política. E nada melhor do que uma mulher que é empreendedora, super entusiasta da política também e jornalista, porque nós, afinal, somos formadoras de opinião. Então, seja bem-vinda, Lisiane, minha amiga. Tudo bem, Elida? Obrigada. Olá para vocês, eu gosto muito de falar do assunto, sou entusiasta mesmo. Eu estava olhando agora, vai ter eleição só o ano que vem, né? Mas aí eu brinquei, não, ainda tem eleição de bairro e tem eleição de conselheiro tutelar esse ano, então eu tô metida em todas, né? Falou de eleição, eu tô lá no meio, gosto muito de política. Tanto a política partidária, quanto a política eleitoral em si, e quanto trabalhar com políticas públicas, que é o que eu falo. Política é sobre organização. E quando você fala, eu não gosto de política, você deixa que as pessoas gostem por você. Principalmente nós, mulheres, né? Que a gente pega aí nosso estado com tão poucas mulheres eleitas. Infelizmente, né, Liz? Eu chamo ela de Liz porque a gente tem uma relação bem próxima, de longa data, então a gente conversa assim, né? Anos, eu não vou falar tanto, né? Vamos contar a nossa idade aqui, mas tudo bem. E a gente já passou por duas casas juntos, né? Que foi trabalhando na assessoria de imprensa e no jornalismo, dos dois lados do balcão. Que eu falo sempre, a assessoria e o jornalismo de redação, né? Eu fico dos dois lados do balcão. E nesses dois lados do balcão eu vejo muito essa necessidade de aprendizado. E você, como passou pela Câmara também, que é a Câmara Municipal de Campo Grande, que você trabalhou lá e eu também, e também a Assembleia Legislativa, que são as nossas casas políticas. Sim. Que eu amo, inclusive. E se você parar para... Já vou até entrar no assunto. Já vamos conversar. Se você parar para pensar, você vai pegar ali o número de mulheres em cadeiras no plenário é muito baixo, enquanto que o número de mulheres trabalhando para que aquela casa funcione é muito alto. Sabe, se você pegar ali, vamos pegar o exemplo da Câmara Municipal. Sim. São 29 vereadores, de 29, uma é mulher. Né? Nós temos só a Luísa Ribeiro. Agora que na Assembleia tem mais duas, né? A Mara. Então, e aí assim, a Câmara 29, uma é mulher. Uma mulher. Será que nós só temos uma única mulher para representatividade de uma capital de quase 1 milhão de habitantes? Onde 52%, 51 ponto pouco do eleitorado é feminino. Mulher, entendeu? E aí, quando você olha ao redor, a maioria das assessoras são mulheres, a maioria... Só que se você olhar em cima daquela mesa, se você olhar a mesa diretora... É só mulher. Só mulher. E uma coisa interessante que você falou, que é interessantíssimo mesmo, a gente pautar aqui, a gente faz política todos os dias. Nós, mulheres, fazemos política o tempo todo. A gente acorda fazendo política, o quê? O que é a política, na verdade, por exemplo, parlamentar, lá da Câmara e da Assembleia? É legislatura, né? A gente está falando. Você administrar. Né? Então, a gente administra a nossa casa, a gente administra o seu trabalho, o meu trabalho, e a gente dá conta de tudo. Isso que você falou por trás das câmeras ali, né? Só tem mulheres. Isso que a Lisiane falou é uma verdade. Só tem mulheres. A maioria é assessora. As mesmas, advogadas, entendeu? Jornalistas, então, inclusive eu fiquei 14 anos. Então é muita mulher carregando o piano para os homens tocarem. Sim, essa é a frase. Então essa que é uma grande questão que eu tô sempre levantando. Mas então você não se candidata e você sempre não trabalha sempre para homens. A maioria dos candidatos que eu trabalhei foram para homens. Porque eles também me contratam. Claro, como assim que me contrataram também. Você falou assim, você é empreendedora, né? Eu trabalho com consultoria de comunicação política.
além de eu fazer, de eu ter o jornal, além de tá. eu... Vou te interromper um minutinho. Para vocês que não sabem, a Lisiane é a proprietária do jornal A Onça, que você já deve ter ouvido falar da onça, da onça, da onça. Antes da gente entrar nisso, eu vou só te dar um corte aqui, proposital, para você explicar por que a onça. Conta a história da onça pra gente, que o povo quer saber. Então, eu falo sempre, às vezes eu pego Uber, né? Aí eu entro no Uber e o cara fala assim, não sei o que, você faz, eu sou jornalista. Eu ando de Uber o dia inteiro. Sim. Aí eu falo assim, eu sou jornalista. Você é jornalista, mas você trabalha onde? Eu falo, não, eu tenho um jornal, eu criei um jornal. Aí já fica, nossa, uma mulher tem um jornal. Aí, qual jornal? A onça. A onça. Aí eu olho e falo assim, eu sou a onça. Geralmente eu tô vestida, né? Durante a semana. Nossa, no final de semana, tudo que eu menos quero é usar vestido de onça. Aí a onça já tem uma fama de brava. Pergunta que não quer calar. Você é brava? Então, na verdade, foi assim. Eu tinha sido demitida de novo. Por conta até dessa questão do machismo, tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito altiva. Os homens chamam a gente de briguenta. E eu descobri que eu não sou briguenta. Não, eu descobri... Depois que eu virei dona do meu negócio, eu descobri que eu nunca fui briguenta. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que questionei e lutei, não só pelos meus direitos, como daquelas pessoas ao meu redor. Então, eu era chamada de briguenta porque eu estava num ambiente onde muitas vezes eu tinha que aceitar atitudes machistas, misóginas, preconceituosas, racistas, homofóbicas, de chefes, de algumas pessoas que eram superiores, né? E eu não aceitava. Então, assim, eu fui demitida, eu fiquei muito brava, lógico que eu fiquei muito brava, porque eu achei injusto a forma como aconteceu. E eu estava lá num grupo, eu tenho um amigo chamado Marden, ele tinha um grupo, tem um grupo até hoje, esse grupo existe de WhatsApp, chama Plantão MS. É um dos primeiros grupos que tem de WhatsApp daqui do estado, assim, né? E ele pegou e falou assim, eu não sei se você lembra da personagem Catarina, do Crave a Rosa. E aí o Petrúquio falava pra Catarina, onça braba. E aí, assim, ele escreveu assim, calma, onça braba, Lise onça. E eu gritei pro José, eu falei pro meu marido assim, ele trabalha com TI, né? Olha aí, se tá disponível o domínio, a onça. Aí ele falou assim, não, tá disponível, digita aí www.aonca.com.br. Ele falou, tá disponível, eu falei, registra. E fui para um aplicativo e fiz o primeiro topo, a primeira coisa, assim, eu tava muito brava nesse dia, mas eu tava muito brava. Só que quando eu fiquei muito brava... Cutucaram a onça com a vara curta. Cutucaram. E aí eu resolvi, e eu criei o domínio. Só que criaram um domínio e criaram uma coisinha ali, uma identidade visual. Sim. É muito fácil, relativamente fácil. Criaram um site, não. Aí ele foi lá, pesquisou. Eu acho que ele falou assim, rapaz, se eu não fizer isso, você mesmo vai ficar mais brava, né? Ficou tipo um a blog. onça vai vir pro meu lado. E eu fui deixando. Aí eu só fui fazendo assim, né? Tipo, pílulas, né? Do que eu ia vir. Sim. E eu continuei jornalistando do meu jeito e tal. Eu já tinha tentado alguma coisa com esse negócio do jornalistando, mas era mais voltado para jornalistas, então não foi. E aí eu falei, cara, eu vou com a onça. E nisso me contrataram para trabalhar num jornal online que seria lançado aqui e tal. E eu fui e tal. E mais uma vez, não deu muito certo, porque assim, a pessoa não entendia de jornalismo e ela queria que eu fizesse coisas que eu não ia fazer. E eu falei, não, eu vou investir na minha onça. Claro. Vou investir na minha onça. E soltei uma matéria, e eu me lembro até hoje, a primeira matéria que eu soltei, o José colocou um contador de leitura, eu ainda estava nesse lugar, e soltei uma matéria e tal, e era assim, a onça, notícias que fazem até o parque tremer.
Eu lembro. Caramba, você e aí eu fiz uma matéria que ninguém tinha, que era muito furo, que era muito assim e tal. E pá, explodiu. Deu 3.000 leituras. Eu falei, puxa, que massa, né? Tá. E passou uns 15 dias, eu alimentava uma vez ou outra, eu tentava colocar uma matéria por dia. Uma só, eu não colocava um monte. Aí teve um rolo lá, o cara que tinha me contratado me chamou, aí ele falou assim, e essa onça aí? Eu falei, é minha, meu site, eu criei e tal, acho muito minha cara, tá, não sei o que, nananã. Ele falou, vende pra mim. Eu falei, oi? Não, é meu. Não, vende pra mim, eu te pago tanto, não sei o que, assim. E, tipo, naquela época, era uma grana, né? Eu era uma grana, era, tipo, algo 50 mil, 60 mil. É uma grana. Aí eu falei assim, não vou vender, é meu. Me deu um negócio que eu falei, o que esse cara quer? Como que é meu? Né? Claro, aí, te deu aquele insight. Eu terminei a conversa com ele, ele falou assim, uma segunda-feira. Ele falou assim, então tá bom, eu não vou precisar mais dos seus serviços, não sei o que. Cara, eu saí dali. Arrasando. Não, eu saí dali assim, possessa, mas eu saí tão aliviada. Que eu falei assim, eu acho que esse é o caminho. Esse cara quer aqui, ele quer comprar porque ele viu alguma coisa. E eu vou enxergar. E eu comecei a escrever sozinha. Escrever. E aí eu comecei a crescer, o jornal começou a desenvolver. E quando eu vi... Estourou. Estourou. Dentro do meu segmento... Dentro do segmento que eu trabalho, que é um jornalismo mais desprovido desse engessamento, eu não sou engessada. Fantástico. Eu escrevo palavras isso, assim, gente, que não são engessadas. Sim. Eu escrevo com certo deboche, mas sempre com muito respeito. A questão quando envolve vítimas, muito sérias, assuntos muito sérios. E eu resolvi que eu ia ter um jornal, que ia ser um jornal feminista, que ia ser um jornal humanista e que ia ser um jornal onde as mulheres teriam voz. E eu resolvi também que eu não ia contratar, eu só ia contratar mulher. Ai, mulherada. Já manda currículo. E todo mundo que trabalhou comigo lá é mulher. Aí esses dias atrás até tinha o Marcos Tenório, ele estava fazendo uns vídeos comigo, aí falaram assim, o que foi? A onça quebrou a hegemonia de só contratar mulher? Eu falei, não, ele tá fazendo uns freelas comigo. Cara, mas foi assim, ele foi trabalhar comigo, não deu 2 semanas, um político contratou. Veio e contratou. Tanto que eu tenho hoje comigo a Jaguatirica, que é a Laura, que está há um tempo comigo, já tentaram contratar ela. Já tentaram e não conseguiram. E são todas felinas, quando as meninas vêm trabalhar comigo. Ai, que legal! Algumas fazem freela porque não podem aparecer, ou porque não querem, ou tem outro trabalho e tal. Eu não ligo porque eu brinco sempre, eu sou a mãe da pauta, mas eu não sou a dona dela. Né? Uma vez me chamaram de mãe da pauta de maneira pejorativa, né? Ela se acha a mãe da pauta. Eu falei, mas eu sou a mãe da pauta. Eu não acho, eu tenho certeza. Né? Aí eu falei assim, não, mas eu sou a mãe da pauta, eu não sou a dona da pauta. Então, aí tem a onça preta, tem a onça parda, a jaguatirica, ai, que legal. A chita. Aí tinha o gato do mato, ficou pouco tempo, né? E aí tem um outro rapaz que é LGBTQIA, mas que colabora às vezes, aí fica como gato vira-lata, que foi ele mesmo que escolheu. Então, assim, é sempre nesse público que são as chamadas minorias que falam, né? E eu acredito muito no jornalismo, muito, como forma de chamar atenção para os assuntos de justiça. Exatamente, de justiça e de democracia. E de promoção social. Tudo.
exatamente. Políticas públicas, que é diferente. Eu vou deixar você explicar, porque assim, as pessoas às vezes não entendem, Elisa, o que são as políticas públicas. É porque Explica aí pro pessoal. A política em si, ela é dividida em vários setores, né? Sim. Para isso, a gente precisa entender um pouco de constitucionalidade. Eu sou uma pessoa... Eu fiz o curso de Direito, me formei em Direito em 2018. Não advogo, não sou advogada. Às vezes fala assim, você é advogada? Eu falo, não sou advogada. Eu não tirei a ordem, então não sou advogada. Mas eu tirei a ordem por pura falta de tempo mesmo, parar para estudar e falar, não, vou estudar agora, vou ser advogada. Ela a Constituição, ela fala, né, dos poderes. Nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E a promoção de políticas públicas, que são o quê? São aquelas ações voltadas para a população, para o público. Exatamente. Quando a gente fala de promoção de saúde, as legislações para a saúde são políticas públicas voltadas para a saúde, políticas públicas voltadas para a educação, políticas públicas voltadas para a proteção da criança e do adolescente, para o combate à violência contra a mulher. Então, assim, são as políticas públicas, que são o quê? Aquelas ações, sejam por meio de legislação, proposições de projetos de lei e tal, ou que viram leis, ou também por meio de ações, como as campanhas que a gente tem. Que vem, às vezes pode vir direto do executivo que também. Pode vir também direto do executivo. Por exemplo, quando a gente tem aqui, aconteceu agora, né? O governo federal determinou recentemente que as delegacias de atendimento especializado às mulheres deveriam ser 24 horas. Foi uma determinação do governo federal. Em Campo Grande, isso já é uma realidade faz muito tempo. Inclusive, nós somos referência para o Brasil todo com a Casa da Mulher Brasileira. Porque a Casa da Mulher Brasileira, ela foi criada aqui para ser modelo na época do governo Dilma, com a Secretaria Nacional nas mãos da ministra Cida Gonçalves, que hoje é ministra das Mulheres, né, a Cidinha Gonçalves, que é uma pessoa, ela é especialista em estudos de gênero e combate à violência contra a mulher. Já fui em várias palestras. Ela que fez a instalação aqui, por um motivo muito triste. É o fato de sermos um dos estados com maiores índices de feminicídio e violência doméstica. Estamos segundo no ranking brasileiro. Então, assim, é muito... Só que se tornou modelo. Aí vieram falar para mim assim, você viu? Eu falei, gente, mas nós já temos isso aqui. Isso já é uma realidade. Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas? Claro. Lógico que tem. Mas nós temos políticas públicas para o combate. Esse aparecer. Não. Não dá para confundir. Uma coisa que eu sempre falo, quando você vai falar assim, eu não concordo com isso, porque fulano que está no poder é isso, a gente tem sempre que pensar o seguinte, as instituições ficam, as pessoas passam. Sim, exatamente. O que fez não dá para ser apagado. Né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Só que é indiscutível que as políticas públicas têm que ser, elas precisam continuar serem debatidas, porque elas são permanentes. E assim, uma das coisas que me deixam triste é isso. Aí muda o governo, muda tudo. Né? Aí às vezes não dá continuidade. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo claro para você. Teve uma época que Campo Grande passava por muitos BOs. Agora também, mas né? Mas assim, passava por mudança de prefeito. Tira prefeito, põe prefeito. Sim. Quando foi a briga Gilmar Olarte e Alcides Bernal, Gilmar Olarte. Eu lembro que na época, o Olarte era prefeito e por meio da Câmara, o secretário de saúde era o Dr. Jamal. Eles fizeram um hospital pediátrico. Um pronto atendimento pediátrico, um PAP, ali na Afonso Pena, do lado do Colégio Joaquim Mirtinho, onde era o antigo Hospital Sírio-Libanês. Sim. Cara, foi uma das coisas que mais deu certo. Aliás, do governo do Olarte. Foi a que deu certo. Foi a única coisa que deu certo. E o Bernal tirou. E mandaram fechar. E ele fechou. Aquilo me deixou muito assim, eu falava, como? Não
pode, não pode. Ah, mas tá errado, tá isso. Então conserta aquilo que tá errado E continua. Até hoje as crianças não têm, as mães não têm um lugar para levar os seus filhos num pronto atendimento pediátrico, a não ser UPA. E essa mentalidade aí, porque tudo vem na questão da mentalidade que você está falando. Essa mentalidade dos políticos, né? A gente pode falar isso assim, de dar continuidade, né? Porque assim, qual que é o grande objetivo? O bem-estar da população. Exato. Não é? O bem-estar das pessoas, das crianças, da sua cidade, enfim, não só aqui em Campo Grande, mas no Brasil todo. E eles não têm essa mentalidade que precisa mudar. Precisam mudar muitas coisas, né? A gente precisa parar de ficar brigando, né, por coisas bobas. Isso é uma coisa boba que afetou a população. Então, quando você vem e quer mudar as políticas públicas, porque ou por uma questão ideológica, ou por uma questão de partidária, ou qualquer coisa, não dá. Então, há que se separar. Aí a gente entra nas outras políticas, que é a política partidária, que tem muito mais politicagem do que política, mas esse é o sistema vigente no Brasil. Esses dias um motorista de... Muito difícil de mudar. Esses dias um motorista de aplicativo discutiu comigo. Eu queria ser candidato, mas eu não quero um partido. Não tem como. Não tem como. Esse é o sistema vigente. Você não quer se candidata, entra lá e tenta mudar. O nome disso é democracia. Somos um país redemocratizado, temos uma Constituição Federal de 1988, que ela é excelente, é livro de cabeceira, acho que todo brasileiro deveria ler, ter ali do ladinho. E a gente tem a política eleitoral, que é aquelas de época de eleição, mas que nunca para, porque você termina uma eleição pensando na outra. Né? A gente que sabe disso. Quem não participa do processo acha que não, mas o processo eleitoral ele nunca termina. Ele nunca para. O processo eleitoral é uma coisa enlouquecedora porque ele nunca termina. Ele nunca termina. Eu lembro que o ano passado, no final do primeiro turno, a gente já sabia quem ia para o segundo turno. No final do primeiro turno, domingo, eu liguei para pessoas que tinham perdido e falei, e aí, qual o plano para 2024? Porque... Já tem? Já tem. Já tinha, né? No caso. Aí nós temos a questão no jornalismo também, no jornalismo político, que é aquele do legislativo, do executivo, tal, que você vai e acompanha. Tá? Tem aquela coisa assim mais administrativa, que é diário oficial, que são as licitações, que são tudo que não dá pra gente acompanhar tudo, mas que se o cidadão quisesse, ele vai fiscalizar. Porque a lei da transparência, ela funciona. Ela funciona. É que ela é tão cheia de pormenores, tão cheia de entrelinhas. Que às vezes a população ela não consegue ter o acesso. Né? O jornalismo de política, ele vem para isso também. Para simplificar. Isso que você falou. Dar uma mastigadinha. Isso, um ponto que você falou bem interessante do seu jornal, que inclusive eu quero parabenizar, porque eu leio todos os dias. Essa linguagem. Eu acho essa linguagem diferente, mais próximo da população, que a pessoa possa entender, sabe? Tirar essa parte técnica, sabe? Esses jargões, sabe? E simplificar para a pessoa ler e falar, era isso. Mas o jornalismo é isso. É uma conversa, é você escrever para que o outro entenda, né? De que desde a pessoa com doutorado, até quem tem um ensino médio, um ensino fundamental, entenda. Mas é o que eu falo, as pessoas ficam florindo umas coisas sem necessidade. Vamos falar de política, por exemplo. Sem política partidária. Hoje é como se a gente estivesse numa dicotomia, né, de direita e esquerda, e ela não existe. Ela não existe. Um ponto agora, e bom que você ter falado isso, que depois eu vou falar especificamente da pauta das mulheres, que, só um exemplo para vocês. A Alice, todo mundo sabe, esquerda. Eu sou esquerda, lulista, entendeu? Não sou petista. Exatamente. Eu sou de direita.
entendeu? Não significa que eu votei no Bolsonaro, que eu sou louca pelo Bolsonaro. Você entendeu? Então, até porque então são nós temos coisas, outras vertentes, entende? Então a pessoa, elas polarizam. Ai, Bolsonaro, não, gente, não é isso. A gente tá aqui, ó, conversando. Mas não é Isso só é isso. Por exemplo, isso é demais. eu vejo algumas pessoas, né? Eu vejo algumas pessoas indo, por exemplo, assim, em algumas ações de alguns partidos que são tradicionalmente. O PT não é um partido de esquerda faz muito tempo. Né? O PT é um partido de centro, onde a gente tem dentro do PT as correntes. Eu não sou petista, nunca fui filiada ao PT, tá? Então eu não posso não tenho propriedade para falar deles, mas como uma pessoa que estuda o assunto, eu vou falar para você. Ela tem, a gente tem ali também o lulopetismo, que eles falam. Defende muitas pautas da esquerda, o PT defende, mas o PT não é um partido de esquerda. E se você for ver, o Lula é um grande conservador. Se você analisar no fundo... Não, no fundo não. O Lula então me explica. O Lula é conservador. O Lula, ele casou a primeira vez, a mulher morreu, ele casou de novo. Ele casou a segunda vez, a mulher morreu, aí ele casou de novo. Ele agora está casado com a Janja. Isso é o que prega a tradicional família brasileira. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu vou falar só dele, porque eu não vou falar dos outros. Os outros são os outros. Vou pegar o exemplo do que está ali dentro daquele que é o cara que eu vejo. O Lula é um cara católico, tradicional, que veio de uma família de não sei quantos filhos, lá do interior, dos grotões do Nordeste, e era metalúrgico e virou presidente. É aquela questão histórica. E aí você pega algumas pessoas, pegando partidos de direita, não extrema direita, ou de centro, e tem a capacidade de olhar e falar assim... o MDB é da esquerda, Não, gente, o MDB não é esquerda, ele é centro-direita, é mais aqui. Exatamente. E assim, porque essa dicotomia, ela é prejudicial, inclusive, para o debate político. Ou você pega a Assembleia, assim, só para complementar, teve uma discussão na Assembleia, onde um deputado que é conhecidamente bolsonarista foi para frente e tal, defendeu o negócio. Ele estava defendendo a pauta dele, ele não estava defendendo nem o público que estava lá, que é tradicionalmente de esquerda, que são os professores, FETEMES e tal, e nem nada, ele estava defendendo a pauta dele, que é ir contra o governo. Aquilo não se chama política, aquilo é politicagem. É você jogar para a plateia e a plateia aplaudir. Quando você vê alguém ultradireita, alguém da direita extrema, falar assim, porque você não faz igual o Lula, o mesmo Lula que você xingou a vida inteira. Entendeu? Para não chamar de hipocrisia. Aí eu vou ser uma lady, não vou falar, né, que é hipócrita, mas é politicagem. Então as pessoas, elas precisam aprender a dizer assim: eu preciso aprender sobre política, sobre políticas públicas, sobre o andamento da minha cidade, do meu estado e do meu país. E falarem assim, mas eu não quero saber de politicagem. Eu não quero saber só de quem quer se aparecer. E isso entra também na pauta feminina. Por quê? Porque qual que é a grande dificuldade, né, Lise, das mulheres entrarem no cenário político? Primeiro, na verdade, isso é histórico, né? A gente vem caminhando assim a passos muito lentos, tem todo o lance do patriarcado, do machismo, que é um assunto bem, bem extenso, que a gente vai dar uma pincelada aqui. Mas o seguinte, nós tivemos direito ao voto há pouco tempo atrás. Então, assim, é muito desigual, entendeu? Então, assim, para uma mulher sentar, um homem tem que sair. E eles não vão facilitar isso. Então, assim, hoje já não tem mais mulheres laranjas. Será? Outra coisa também, porque tudo começa dentro do partido, certo? Então, assim, os partidos precisam ter essa consciência de realmente apoiar candidaturas femininas, apoiar inclusive financeiramente, né? A gente tem os fundos, enfim, e realmente isso ser repassado, e realmente, assim, os partidos terem esse compromisso sério com as mulheres, porque tudo começa dentro do partido.
E também, fora dos partidos, como você falou, nós somos a maioria do eleitorado. A maioria do eleitorado é feminino, então por que não tem mulher? Porque estão dificultando de alguma forma. Mas há um erro gritante nessa discussão da pauta da cota de gênero, porque, na verdade, tinha que ser das cadeiras. Não é cota feminina. Falam erroneamente que é cota feminina, mas que a legislação determina. Não, é cota de gênero. Você pode muito bem ter 70% de mulheres e 30% de homens. Que é ou difícil. Fazer igual, aí eu vou voltar lá no PT, que, por exemplo, é igualitário o número de candidatas. É igualitário. A corrida é igual? Não, não é. Não é igual. Não é. Não adianta falar que não é igual. Só que também, ao mesmo tempo, a gente vê... né? Um exemplo, a gente tem a Assembleia Legislativa. Hoje, nós temos 3 deputadas lá. Nós temos a Mara Caseiro, que foi, inclusive, a mais votada de todas, de todos, ela foi a mais votada. Ela ficou em primeiro lugar, tá? Mara Caseiro, ela veio de uma reeleição. Por que ela tinha entrado? Porque o Onevan de Matos faleceu, ela era suplente. Sim. Nós não tínhamos nenhuma mulher. Deputada. E eu me lembro que nos discursos, os homens iam falar, eles sempre faziam questão de lembrar assim. Porque a Mara Caseiro tá... porque aí nós temos uma única mulher que veio para cá por força maior, porque o Onevan morreu, como se eles estivessem dizendo assim, se não tivesse morrido também a gente não ia ter nenhuma mulher, sabe? E eu vi muito disso, muito. Como se isso fosse alguma coisa... Não é de se comemorar, porque infelizmente alguém teve que sair da cadeira pela força da morte... para outra mulher entrar. Senão não tinha entrado. Senão não tinha entrado. E a gente vai ver isso esse ano de novo. De novo. Quando a Mara Caseiro foi eleita, a Lia Nogueira, que é jornalista, primeira jornalista eleita da história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Lia Nogueira de Dourados. Faço questão de ressaltar que foi uma mulher que foi para a luta, que virou vereadora lá em Dourados, que enfrentou machismo, misoginia, ataque à família dela, ataque aos filhos, e continuou firme. Eu imagino que deve ter pensado em desistir, porque quando mexe com o filho é muito difícil. Aí um ponto também que eu gostaria que a gente conversasse aqui, o tanto que mulher sofre para chegar no poder. E não é quando chega, e quando está. E quando está, ela Cê sofreu sabe de alguma história? Violência política de gênero. Quando ela era jornalista, eu lembro que o Bolsonaro veio em Mato Grosso do Sul e foi em Dourados e teve uma situação com ela, e ela foi extremamente atacada na época, e o filho dela também, a família, e foi muito difícil. Sabe? A Lia chegou a perder emprego por conta de posicionamento político. E que por mais que eu não concorde com o posicionamento político de uma pessoa o tempo todo, eu não posso aceitar que alguém tire o emprego dela, tire o sustento dessa pessoa como forma de retaliação. E ela não, ela enfrentou, foi eleita. Ok, hoje nós temos 24 deputados, sendo 3 mulheres. A terceira, que é a professora Gleice Jane, entrou porque alguém saiu da cadeira por motivo de morte. Sim. Que foi o caso da Marildo. Sim. Então, não há de se comemorar que hoje nós temos um pouco mais de 10% dos nossos deputados É mulheres. O que eu falo, é a passos lentos, lentíssimos, e a gente precisa mudar essa situação. E esse tipo de programa, que o podcast a gente está falando, a gente precisa falar. Porque os homens não param de falar. Eles não param de falar, eles não param de pensar sobre política, eles dormem, acordam pensando sobre política. E aí a mulher, ela tem que se dividir em várias funções, né? Inclusive, eu pelo menos, de mãe, de esposa e tudo. Nossa, eu nem vou falar minhas funções. De tudo, de marqueteira, editora, tudo mais, né? Urgência. E aí, é desigual, entendeu? Então, assim, nós precisamos votar em mulheres. Aí eu já nem vou entrar no assunto, porque não vai dar tempo, assim, de discutir por que mulher não vota em mulher. Né? Então, porque assim, o machismo, ele ele o patriarcado, ele é isso. enraizado. Exatamente. É estrutural. Assim como a gente fala de racismo estrutural, e que hoje a pauta sobre o racismo, que não é meu lugar de fala, eu não tenho lugar de falar no racismo. Nem eu também, né? não tenho. Mas ele é discutido hoje mais amplamente sobre o racismo estrutural, que é enraizado dentro da sociedade. Nós precisamos falar sobre o machismo estrutural, até porque quem criam os machistas são as mulheres. Exatamente. Por quê? Aí você fala, machista é só homem?
Não. Negativo. Não, porque dentro da minha família. As pessoas precisam parar de confundir o feminismo com o femismo. Exatamente. Entendeu? Porque o machismo, ele é enraizado. Quantas vezes nós não temos atitudes machistas, mesmo sem perceber? Mesmo inconsciente. Sem saber. Ou quando eu falo pra minha filha assim, não vai sair lá fora sem camiseta, não. Menina não pode andar sem camiseta. Ah, mas o meu primo tá sem camiseta. Qual a explicação que eu dou para uma criança? Exatamente. Eu tive que olhar para mim. Observar para dentro, assim, né? Ela tá certa. Aí eu cheguei e falei, filha, o mundo não é um bom lugar para as mulheres que andam sem camiseta, por enquanto, mas você pode mudar isso. Exatamente. Eu amei. Então, essa assim, fala. É muito complicado, é muito difícil. É difícil, porque daí a mulher também sofre. Ai, gente, olha. Elida, eu tenho clientes. É um sofrimento. Eu tenho clientes, tá? A minha cartela de clientes hoje é assim, majoritariamente masculina. E os meus clientes homens, eles falam pra mim que não é pra falar que eu os atendo, que eu que faço consultoria política. Eu tenho alguns que pedem o sigilo. Por quê? Porque eu sou mulher. Ai, gente. Ué, tem cliente da direita que me contrata, pede as coisas e fala, não fala, porque você é da esquerda. E aí, assim, e já teve cliente que veio me procurar e fala assim, eu preciso de alguém que seja, e fala, olha, essa pessoa não sou eu. Hoje, lógico, eu tenho uma condição de escolher. Claro. Eu tenho condição de escolher aonde como eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar, que forma que eu vou trabalhar. Eu já tenho hoje, eu sempre falo, eu não sou parâmetro para ninguém, nem sou o umbigo do mundo. Eu não sei, eu participo de grupo de mães e nesses grupos de mães são 300 mães e tal, e assim a gente caça oferta, caça promoção, tal. E eu vejo ali situações muito gritantes de diversas violências sofridas e de violação de direitos e de um monte de coisa, e muitas vezes sem conhecimento, sem nada, e com discursos machistas. E o que a gente faz? A gente vai ali e começa a desconstruir isso. Exatamente. Por exemplo, eu ofereço de forma espontânea orientação jurídica gratuita. O meu site faz matéria para as mães empreendedoras gratuitamente. Né? Sou eu que escrevo, ou às vezes eu contrato alguém para escrever e pago do meu dinheiro, a pessoa não paga. Orientação sobre as políticas públicas que tem. Orientação para falar com os parlamentares. Qual é o parlamentar que vai melhor me receber para falar sobre isso? Olha, fulano tem essa pauta, o fulano pode te ajudar nessa pauta. Ó, ciclano tem essa pauta, ela pode te ajudar nessa pauta. No dia a dia, ali você buscando. Esse trabalho que é invisível, né? Que é de formiguinha, mas que a gente precisa fazer. Então, assim, o ápice... o fim do não sei nem que palavra usar para o feminicídio, que eu fico assim sem entender por que um homem mata uma mulher só pelo simples fato dela ser mulher, porque não aceita o término de relacionamento. Essa semana a gente passou por várias situações, né? Desde o começo do ano, na verdade, essa semana culminou num fato horrível, né? Que foi a morte da Carol. Da Carol, dela ter falecido. Então, assim, e vou falar, a morte da Carol e do Luan Roberto. Sim. Porque o Luan Roberto era uma pessoa que... Amigo dela. Era amigo dela, ou que mesmo que estivesse acompanhando ela, não há nada que se justifique. Não há uma justificativa, nem explicação, nem nada para que o Luan tenha perdido a sua vida, da forma como ele perdeu, violenta, tá? De uma situação que talvez ele nem tivesse ciência, conhecimento ou qualquer coisa. E a Carol. E ele, além de tudo, a gente vê que o machismo e a misoginia estão tão claros ali. Sim. Que ele culpa a mãe. Exatamente. E aí teve até uma que você soltou no seu jornal também. Lembra, gente, no começo do ano, a professora que foi morta lá no Nova Lima? Lembra? Sim, a professora. Eu esqueci o nome dela agora, não me recordo, que teve a câmera de segurança que... Gente... Ela era orientadora lá no ANACH.
E que aí, crime horrível. o nome dele é Jair Paulino. Eu sei porque ele morreu agora recentemente dentro da Exatamente, cadeia. por isso que eu vi que você soltou a matéria e eu falei, vou comentar Né? com a Liz. Então, assim, ele morreu na cadeia. E aí, assim, todo defunto tem alguém que chora. Todo defunto tem alguém que chora. Eu aprendi isso na cadeia, né? E falo, você já foi presa? Eu falo, não, eu escrevi um livro na cadeia. Literalmente, eu escrevi um livro na cadeia. Quando eu era acadêmica de jornalismo, eu fiz um livro, reportagem sobre isso. Ai, que legal. E aí, só que quando você vê que as mulheres da família daquele cara não entenderam que ele tirou a vida de uma outra mulher, aí você fala, cara, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. E a gente precisa falar para você, homem, né? Agora vamos mandar o nosso recado pros homens, né? E não, eu vou falar pra mulher. Pras mulheres também. Se o cara é feminicida, o cara... esse caso da Carol, por exemplo, o pai do Messias, que era o assassino da Carol e do Luan, o pai dele... matou uma mulher na década de 1990 em Minas Gerais, um feminicida. Ah, mas ele cumpriu a pena, não existe, não volta, tá? Então, assim, corre, cara, corre léguas. Não aceite relacionamento abusivo, porque nunca começa com o feminicídio. Não. A pessoa, é o ciclo da violência que a gente fala. Começa com apertão no braço, puxão de cabelo, você não vai, deixa eu ver seu celular. Começa assim. Ameaça. A tristeza maior que dá na gente é saber o Messias que matou a Carolina. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. Ele tem 25 anos. Ele homicídios de 12 a 30. 30 anos ele vai sair. Tá? Homicídios de 12 a 30. Com as qualificadoras, não passa de 30 anos. Mas vamos supor que ele cumprisse 20 anos de cadeia. Que não vai. Que não vai. No regime fechado, vamos supor, tá? Sabe o que vai acontecer? 40 anos ele vai sair novo ainda, ele vai sair com a minha idade de lá de dentro. Eu tenho 42 anos. Eu tô na flor da idade, eu tô desenvolvendo milhões de coisas agora. Eu também, depois dos 35 eu sinto que eu tô muito melhor. E a Carol não teve esse direito. Foi tirado dela, foi tirado do Luan, um menino lindo de 24 anos, trabalhador, esse direito. E a gente vai ali atrás no começo do ano, aí a gente lembra que a Sofia, de 2 anos e 7 meses, foi estuprada e morta. E aí a pergunta fica, né, que a gente fica pensando quando acontece isso. Até quando isso vai acontecer, gente? Eu falo. Eu falo que quando as mulheres, elas começarem, você vê quando assim, mulheres agora elas estão reagindo um pouco mais. Elas estão matando também. Elas estão matando, agredindo e tal. E eu falo um negócio pra você, o que a mulher tem que pensar, que a mãe dele chora primeiro. Se for pra alguém chorar, meu amor, chora sua mãe primeiro. Que chora o seu primeiro. Porque eu falo um negócio pra você. A gente viu aqui também em Campo Grande, para fechar isso daí, esse tipo de exemplo, dois casos. Um que foi aquela menina que o padrasto bateu na mãe. Ela pegou o carro e voltou, e ainda foi lá e falou alguma coisa para ele. Ela estava tomada do ódio, tomada da emoção. Respondeu um homicídio, tá respondendo um homicídio doloso, né? E ela falou assim, tanto o homem matando, ele ia matar minha mãe, melhor ele morrer primeiro. E o outro foi recentemente ali na Bandeiras, 7 horas da manhã, luz do dia, o cara matou. Foi lá e aí todo mundo horrorizado. Nossa, que violência, né? O cara tinha mais de 30 passagens na polícia. Inclusive eu fui cobrir essa violência doméstica. Sim, né? Só que um dia antes, ele tinha surrado a ex-mulher, ameaçado de matar. E aí? E remédio pra doido é um doido e meio. Remédio pra louco é um louco e meio. Macho quer dar um de louco, mulherada tem que dar uma de louco e meia. Vamos partir pra violência? Não. Até porque, cara, ou corre léguas, ou você enfrenta e vai pra delegacia e faz e manda preso, porque é muito complicado. E também não tem essa assim, não vem com estrela na testa, tá? Não vem com estrela na testa.
pai comete violência, padrasto comete violência, sim. homens... Avô. E uma coisa que eu sempre falo, nem todo homem, mas sempre um homem. Sim, exatamente. Tá. E pegando nesse viés aqui pra gente já encerrar o programa, a gente vai ter que gravar mais uns 3, né? Pra falar desse assunto. Como que a gente nem gosta de Acabamos conversar, não né? falando só de política, Exatamente, né? falamos Mas sobre política várias pública coisas. pra mulher Exatamente. também é. E uma das formas para evitar esse tipo de crime é elegendo mulheres. É colocando mulheres nas cadeiras. Ano que vem tem eleição, né, Liz? Sabe por Gente, quê? presta atenção. Vê lá as mulheres que são candidatas, estuda, converse com Sabe elas. por quê? Porque mulher pensa com cabeça de mulher. Não, e porque eu vou falar uma coisa. Sabe por que a legislação vigente, ela é benéfica aos homens? Porque ela é foram feita homens. por homens. Claro, exatamente. Então, a mulher, o cara lá entre ele sei lá, pavimentar uma rua, alguma coisa assim, e investir o dinheiro numa creche, a rua, a gente vai colocar o quê? A creche, porque a gente vai pensar, ai, aqui não tem mulheres que precisam trabalhar. Você tá entendendo? A gente vai pensar em pautas, em políticas públicas para as mulheres. O modelo mundial em si, ele não é pensado para as mulheres. Lógico que não. Ele é pensado claro para que nos não. sacrificar. Por exemplo, para fechar aqui uma coisa sobre mim. Na época da faculdade, jornalismo, meu filho pequeno, com quem que eu vou deixar meu filho para estudar? Não tem creche à noite. Não, e a rede de apoio? Não tem rede, entendeu? Então, assim, e aí, como que faz com essas mulheres que às vezes são balconistas à noite, que trabalham no shopping até 10 horas da noite, a creche fecha às 5 horas, e aí, o que ela vai fazer com essa criança? Levar pro trabalho? Pois é. Você entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso, né, Liz? E ter essa consciência, se ajudar E é uma coisa que eu falo assim, e sempre quando acontece qualquer coisa com a criança, qualquer tipo de coisa. A mãe. Cadê a mãe dessa criança? Mas e o pai? Cadê a mãe dessa criança? Eu falo até porque a criança não tem pai, nem foi feita Sozinha. Então, assim, a carga vai ser sempre muito maior sobre nós se nós não ocuparmos os nossos espaços. E espaços só são ocupados quando nós ocupamos. Exatamente. Por isso que o dia, eu estava falando aqui no começo para você, antes da gente entrar no ar, eu falei assim, eu demorei 42 anos para realizar o meu sonho de ir para a TV aberta, de ir para a televisão. E aí, eu até falei, eu falei pro Maurício Andrioli, quando ele veio e falou comigo, eu falei, eu esperei isso a vida inteira. Ele falou, eu falei, sim, meus 42 anos, porque era um espaço que eu queria ocupar. Exatamente. Parabéns. Eu preciso ampliar não só a minha voz, mas a voz de todas aquelas outras mulheres que não têm espaço. E outra coisa, né? Você vê a Sadi, você vê tantas outras comentaristas de política, mas você vê a nível nacional. Aqui no estado não tem. Pioneira. Então, eu continuarei ocupando os meus espaços. Isso e mesmo. te agradeço esse espaço, porque isso aqui é um espaço político. Que a gente vai soltar e vocês vão compartilhar. Isso aqui é um espaço político. Claro. Corre o risco de eu falar alguma coisa que não vai agradar e eu tomar hate. Corre o risco de viralizar algo bom. São N coisas que acontecem quando a gente ocupa espaços políticos. Sim. Mas eu quero aproveitar. Precisa ocupar. Como está chegando o fim, eu quero aproveitar, olhar para vocês e falar assim. Isso já deixa. Nós estamos no Maio Laranja. O Maio Laranja é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças, tá? Nós temos hoje no Brasil índices alarmantes e somos um dos estados com maiores índices de estupro e violência contra crianças. Então, se você sabe de violência contra criança ou adolescente, de exploração sexual contra criança ou adolescente, Disque 100, Disque 190, denuncie. Não tenha medo de proteger uma criança. Não tenha medo. A partir da sua denúncia, você pode preservar o futuro dessa criança. É o recado que eu quero deixar para vocês hoje aqui na participação, agradecendo. Maio Laranja, Disque 100 e denuncie. É isso aí. Obrigada, Obrigada por sua participação. Eu sei que é uma correria. A gente tirou esse tempinho rapidinho para conversar, né? E te parabenizo pelo espaço. Fico muito feliz. Você é uma menina muito de Deus. Amém. Eu até falei isso. Daí eu tava vindo e falei assim, não, a Aida é uma menina muito de Deus. Conheço você faz muito tempo.
E a gente tem Essa tantas energia, diferenças, mas ao mesmo tempo tanta convergência, Verdade. né? Então eu acho que é muito legal isso daí. Verdade, obrigada. E é isso, gente, mulherada, vamos nos apoiar, né? Esquecer as divergências. E, enfim, qual que é o seu jornal? Deixa aí, www.aonca.com.br. Pode seguir lá também, @Lisiane Berrocal. No nosso jornal, as mulheres têm a voz, elas têm a vez, elas têm espaço para ampliação de voz. E nós fazemos o jornalismo voltado para a comunidade e para a sociedade. E também tem muita diversão, tem umas matérias políticas meio malucas lá, mas dá sempre bom, dá sempre certo. É isso aí. E muito obrigada a você que ficou aqui até o final do programa com a gente. Vou falar mais uma vez, compartilhe esse vídeo. E o meu recado também para você hoje, mulher, e como eu já falei, vamos nos unir, nos apoiar. E se você sabe de alguma mulher que é empreendedora, que tem um espaço legal para conversar, manda aqui no meu direct, @ElidaMonteiroFrança-Oliveira, ou aqui mesmo no Instagram do programa, @FalandoNissoEM, tá bom? Então, espero você para o nosso próximo programa. Deus abençoe e até a próxima.